pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. Um podcast de heavy metal que todas as semanas mede a temperatura e a pressão deste género musical. É isso. Nós somos uma espécie de termómetro e manómetro do metal. Metalómetro. Eu sou o Zé e o meu amigo termometaleiro é quem? Mr. Nuno Mel. É verdade. Temos a parte da temperatura está sempre 666. Quando não está, a gente. E a pressão alta. A pressão também E é a pressão, alta. a pressão alta. Nem que seja para a gente tentar não dizer bacuradas durante o tempo do Sim, episódio. estamos sempre sempre alta. Somos muito pressionados. Muito pressionados. Exatamente. Mas pronto, vá de vez em quando soltamos um bocadinho de vapor e a coisa também. Mas é Manómetro isso. de metal. Manómetro. Como é que era? Metalómetro. Metalómetro, sim. Metalómetro. Metalómetro. Acho que metalómetro. Fazemos, viemos de uma metaltópsia para um metalómetro. É assim. É, acho que sim. Semana passada tivemos aqui o nosso amigo Johnny Coast. Um álbum hot. Temperatura 666. 666. Foi falámos de como é que se chama? De relâmpagos, não é? Relâmpagos e cadeiras elétricas e tudo a tender para escuro, para preto. E com aqueles termos técnicos que só o Johnny é que se lembra, que é o madrigal. Exatamente. Já não sei os outros que cada uma pessoa fica. A escala frísia e a Locriana. Escala Locriana. Exatamente, também disse. E depois pérolas do estilo prazer acústico e feito black deliciosamente depressiva e coisas assim. E claro, uma grande. Descobrimos que, aliás, o Nuno descobriu que a Feito Black pode ter sido inspirado. Não sei quem é que inspirou quem com a dos chutes em pontapés, aquela de, como é que era? Era do Homem do M? Do Homem do M, não, desculpa, do Circo de Feras. Circo de Feras, exatamente. É isso. É uma teoria que eu estou a desenvolver. Nunca mais senti. Exatamente. Life it seems to fade away, drifting further every day. A vida vai torta, jamais sem direita. Epá, desculpa lá, isto dava uma bela tese de doutoramento. Não sei quem é que. Não sei quem é que copiou quem, mas cheira-me que. Já agora, deixa-me fazer uma ligeira pesquisa online rapidamente. Circo de Feras dos chutes. É isso. Enquanto isso, eu vou enchendo aqui chouriços enquanto tu pesquisas. Circo de Feras foi em 1987. Portanto, 87. Imaginem quando é que saiu o Ride the Lightning. 85, não? 85? Não, foi antes do Master, portanto, 83. 84. Portanto, o Zé Pedro foi à América a um concerto e olha. Inspirou-se. Estava o Cabeleira num canto a soar o Feito Black e o Zé Pedro foi escrevendo: olha, a vida vai torta. É isso. Está aqui o boato lançado. Está aqui o boato lançado e tenham coragem de vir negar. Tenham coragem, não é? Mas pronto, se ainda não viram, vão ver, porque pérolas como esta há muitas. Eu estava em modo de especulação e especulei umas quantas vezes durante o episódio, portanto foi fixe, tirando as guitarradas do Johnny, que deram alguma importância ao programa, coisa que a gente nem sempre tem. E pronto, é isso. Foi fixe. Que quem quiser ver, que vá ver, porque está lá, está no YouTube, está no Spotify, está aí tudo e mais alguma coisa, está no Apple Podcasts, Google Podcasts, tudo o que tenha podcasts, a gente está lá. É assim. E sabes o que é assim, também está lá? As notícias. As notícias estão sempre lá. Está na hora de tirar a temperatura às notícias. Vai ser uma temperatura alta. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. E está, pessoal, das notícias mais
hot do heavy metal aqui só para vocês, não é assim? Notícias hot. É isso, ainda mais quando a gente está a dizer que as notícias são hot, quando acabou de dizer que elas são fresquinhas. Mas tudo bem. São frescas e hot. São uma mistura. São temperadas. São temperadas. Estão ali na temperatura certa. Exatamente, 666. Olha, queres mais fresco que isto? Quando o episódio sair, estes dois concertos já aconteceram. Portanto... Quem quer melhor que isto? Isto é a gente já a falar no futuro. É isso. Portanto, olha, na altura que estamos a gravar. Sabes o que é que estes concertos foram? Espetaculares, de certeza absoluta. Foram, de certeza absoluta. Então aquele solo do Mike e aquela que o Ricardo Santos pega no baixo e dá duas, faz o moinho como a Yannick Gers. É assim, pessoal, a gente está a sair no dia 7, no dia 6 esperemos que tenham ido ou se estiverem em Portugal aos Torn Fabrics no Massacre Metal Fest em Vila Franca de Xira. Se por acaso estiverem mais por terras de Nuestros Hermanos, tenham ido ver os Razão já é Razão da Rádio. É assim, pessoal, eu tenho mania de dizer que a banda chama-se Razão. É isso. A banda chama-se Razão da Rádio, mas eu tenho mania de dizer que eles são Ração da Rádio. Portanto, caso estejam com ideia. Fica bem das duas formas. Não, caso estejam com ideias de fazer uma banda que já não dê para ser razões de ódio, façam com ração de ódio. Condensada, racionada. Tem aqui outra é assim. Não se consegue controlar. Não, isto é porque a gente antes de começar a gravar isto, eu já estava aqui estive aqui quase a treinar para ver se não dizia e espalhei-me outra vez. Isto já estava igual como uma GRO. Vamos. Isso não era um jogador do Benfica, não, isso era o RDT. O RDO. Este é o RDO. Portanto, os razones del ódio. Várias razões. Do nosso amigo Mike vão já deram o seu concerto, e os Torn Fabrics também deram o seu concerto no Massacre Metal Fest, e pá, podemos já dizer que foi um espetáculo, mesmo quando a gente está a gravar ainda não foi. Já estamos a falar, já sabemos. Power açoriano no mesmo dia em Portugal Continental e em Espanha. Não é fácil, meus amigos. Mas foi. Rações do ódio. Vai ser a nossa banda de covers dos Razão del Ódio. Exatamente. Ração del Ódio. Bem, pessoal, outra notícia aqui para vocês também no... Ora bem, para quem gosta de guitarras, não é? Está sempre atento a notícias de novos lançamentos ou novas guitarras, assinatura, não é? Sempre atento a isso, seja a Frankenstrat do Eddie Van Halen, seja aquela guitarra do Steve Vai que tinha não sei quantos braços. Não era? Havia uma que ele tinha não sei quantos braços. Neste momento já deve ir em 5. Já deve ir. Pronto. Qual é que é a última invenção que fizeram aí? Foi uma guitarra com pó das estrelas, meus amigos. Pó das estrelas. É isso mesmo. Chama-se Starcaster, claro, não é? E vai ser utilizada pelo guitarrista dos Blink-182, Tom DeLonge. Ou DeLonge, o nome também não sei. E o que é que tem de especial? O que é que tem de especial este pó da estrela? É porque o acabamento da guitarra contém mesmo poeira real
de meteoritos. Pelo menos é aquilo que o luthier que fez a guitarra diz. Ao que parece, este luthier coleciona meteoritos. Deve ser uma cena lá dos States. Tipo, Ou isso, ou fumou uma boa antes de fazer. aqui não costuma cair meteoritos para a gente ir apanhar poeira. Mas lá parece que sim. Pronto, e ele foi e fez esta guitarra. Também temos que perceber que a América tem uma relação próxima com os extraterrestres. Sim, e é mais próximo da Lua, se calhar. E pronto, parece aqui uma guitarra que tem estes elementos, digamos, extraterrestres, não é? Pena que esteja nas mãos do de longe, que de longe ou perto, acho que não é o maior guitarrista que por aí anda, não é? Mas pronto, isto é uma guitarra com poeira de meteorito e pronto. O que é que vão inventar a seguir? Poeira de quê? Guitarra de quê? Guitarra com o quê? Areia da Lua? Poeira de Marte? Ficava com uma cor fixe. Sim. Olha, sei, uma guitarra com estalactite de algar de carvão. Olha, podia ser. O que é que vão inventar? Guitarra poeira de meteorito. Mas pronto, gostei de ver a notícia, foi interessante. Olha, está, meus amigos. Uma guitarra açoriana podia ser uma guitarra feita com raspas de criptoméria. Já estou a começar aqui a... feita de criptoméria, de certeza. De criptoméria de certeza cá, mas sim, feita tipo com raspas. Não sei. O resto. Bem, e o nosso amigo Brian Johnson, é verdade, dos AC/DC, o famoso vocalista, que infelizmente tem um problema auditivo que lhe tem impossibilitado de pisar o palco mais vezes, mas na Bélgica um grupo de fãs... Estamos a falar do último, do atual. Não do... Exatamente, o atual vocalista dos AC/DC. O Brian Johnson, houve um grupo de fãs que fez um crowdfunding e fizeram uma estátua do homem no local onde ele cantou pela primeira vez, onde ele deu o seu primeiro concerto com os AC/DC. Imaginem, meus amigos, há 43 anos. Está. Há 43 anos. E vocês dizem... Highway to Hell, certeza? Não, talvez não tenha... Não, foi o Back in Black, não foi? Foi o Back in Black. O Highway to Hell foi com... Exatamente. Com quem? Está-me a esquecer o nome. O Ben Scott? Não, Bon Scott. Bon Scott. Eu hoje para nomes. Bem, também agora só troquei uma letra, já não foi mal. Então, vocês estão a dizer, isto deve ser o quê? Austrália, Reino Unido? Não, meus amigos. Isto passou-se na Bélgica. E então, ele deu o concerto junto ao Palais des Expositions. Je connais très bien le Palais des Expositions, que fica ali quando viras pela 13e rue e depois tu viras à la droite e desces un peu la rue e estás junto de... Voilà le Palais des Expositions, que neste momento ficará ofuscado pela estátua do Brian Johnson. Está fixe, a estátua está muito fixe, está mesmo ele com o seu bonezinho. Não é tipo aquela Cristiano Ronaldo? Não é do Ronaldo, não. Está mesmo, tu olhas para ele e vês, nem é do Cristiano Ronaldo que tem um olho maior do que o outro, nem é do Cristiano Ronaldo que parece que pôs um babão dentro dos calções. Se calhar foi o mesmo. Será que foi o mesmo escultor? Não sei. Eu às vezes para os gajos. É muita poncha. É muita poncha, é isso. É muita poncha. Mas pronto, pesquisem que encontram a estátua e está muito fixe, está porreirinho. Nice. É isso. Estátua de Brian Johnson na Bélgica, no Palais de Lelelele. E as homenagens devem ser feitas enquanto as pessoas são vivas. É assim. É isso mesmo. O próprio Brian Johnson já fez um vídeo a agradecer.
O Cristiano Ronaldo também fez um museu só para si. Também pronto, mas isso é outro nível, é outro nível. Bem, outros grandes, estamos a falar Brian Johnson, agora vamos falar de outra banda que também tem. Aliás, esta banda tem uma niquinha de costela portuguesa, que é o grande José Pereira. Mais vulgarmente conhecido por Joe Perry. É isso. A banda do Aerosmith vão fazer. Meu avô chamava-se José Pereira. Estás a ver? Se calhar vão fazer a última tour deles, a última digressão, e talvez. Ou seja, agora temos dois caminhos, que é ou vão fazer a última tour tipo a de Slayer e a banda acaba, chega ao fim, não é? Ou então é tipo a tour a No More Tours do Ozzy, que depois tem a 1, a 2, a 3, a 4, até pronto, assim. Eu acredito que neste caso seja mesmo a última, porque eles já estão velhotes, não? Eu tenho ideia de ter ido que o Steven Tyler fez 80 anos. Portanto, aquilo. Até 80 anos. Eu acho que sim. Se calhar estou. Pronto, se calhar. Vou fazer aqui a minha pesquisa online enquanto tu acabas de dar a notícia. Mas por acaso ele disse isso. O Steven Tyler disse que era por questões de saúde que já não conseguem aguentar este ritmo e que poderá ser a digressão de despedida desta banda. Olha, poderá ser não, ele afirma que é, não é? E que foi intitulada de Peace Out. Peace Out Tour. Não tem 80, mas tem 75. Mas 5 anos faz diferença. Exatamente, mas pá, eu neste momento está parece o Jack Sparrow do Pirata das Caraíbas. Mas é a mesma personagem. Exatamente. Pode participar no próximo Pirata das Caraíbas número 25. Mas pronto, epá, é uma banda que eu gosto, por acaso. Tem músicas muito fixe. Dream On, Dream On, o Walk This Way também gosto muito. O Amazing, o Crazy. Eles têm umas baladas exatamente, o Crazy também. Eles têm umas baladas do caraças. Eles têm uma balada muito fixe que é o Angel, que não é tão conhecida como as outras, mas é muito fixe. Crazy. Já me estava a esquecer do Crazy. Toda a gente conhece o I Don't Wanna Miss a Thing. Foi do... É isso. Entre outros, não é? Grande Aerosmith. Se eles vierem a Portugal, eles vieram a Portugal há pouco tempo, parece-me. Mas eles têm que vir. Nesta última tour têm que vir a Portugal, de certeza. Eles por acaso faziam uma cena muito fixe, que era no Dream On, era o Steven Tyler estava no piano e depois o Joe Perry fazia o sol em cima do piano. Por acaso era muito fixe. O Joe Perry, que a certa altura da sua carreira imitou um pouco o Slash, com a cartola e não sei. Joe Pereira. O Joe Pereira imitou a coisa. Mas é assim. Nós por acaso temos tido um bocadinho parecido de pegar na guitarra e tudo. Mas é isso. O que é que temos mais? Quem é que imitou quem? Exato. O que é que temos mais aqui? Tem uma notícia, uma última não notícia. Deixa-me só se calhar do primeiro a minha, porque também estamos a falar de uma banda que também tem gostado a Força. Portanto, o nosso amigo Schroeder, Nuno Tencourt, pôs-se a fazer uma coisa que os portugueses infelizmente nunca tiveram muito jeito, que é pôr-se a jogar basquete. Ele pensa que está na América. Agora vive na América, agora é NBA. Então, houve parece que é um cruzeiro do Monsters of Rock. E eles estavam a fazer um jogo de basquete lá dentro. Era a primeira coisa que eu ia me lembrar de fazer num cruzeiro, fazer um jogo de basquete. Exatamente. E então eles fizeram um jogo em que uma das equipas chamava-se Rockers e a outra chamava-se Average Joes. Nomes interessantes. O nosso amigo Nuno Tencourt estava nos Rockers e durante uma disputa de bola deu um salto. O vídeo está no YouTube. Quando ele cai, acho que deu cabo do joelho, caramba. E pronto, olha, a coisa não correu muito bem e com essa brincadeirazinha os Extreme cancelaram o
o seu concerto que tinham no M3 Rock Festival. Pronto, mas eles dizem que ele vai de voltar, nem que seja de cadeira de rodas, porque interessa o que precisamos de um Betancourt é as duas mãos, basicamente. Vão lançar agora um álbum. É. Eles estavam. Como é que se chama este álbum? Não nome do álbum, mas vão lançar agora. E o gajo está cheio de grandes solos. Cheio de grandes solos mesmo. A gente, quando chegar à altura, a gente vai falar mais sobre isso. É o Six? O Six, exatamente. Que é o álbum 6, né? É o Six, exato. O próximo será Six e o outro será Six. Depois já juntou os 3 álbuns e é a trilogia 666. Mais... Os Racione de ódio vão fazer 3 álbuns. Vão fazer 3 álbuns de cover. É assim. Agora uma notícia que eu estava a dizer. Os Maiden não foram selecionados para o Rock and Roll Hall of Fame. Inovidades. É isto. É espectáculo, não é? É isso, meus amigos. Tudo cabe no Rock and Roll Hall of Fame. Rage Against the Machine. George Michael. Kate Bush, que já não lança música já não sei quantos anos. E só teve agora, só voltou à bala agora com o Stranger Things. Mas os Maiden nada. Os Maiden nada. E o que é que os cabecilhas deste Hall of Fame disseram aos fãs de nós, né? Dos Maiden? O que é que disseram? Basicamente disseram: esperem sentados. Vai acontecer, mas esperem sentados. E nós vamos esperar sentados. Até porque também para aquilo que a gente liga ao Rock and Roll Hall of Fame, mais volta a sentar. Exatamente. Pronto. É isto, não faz sentido. Isso. E pronto. E com isto, pessoal, está na hora. Está na hora. Já ligaste a Satan? Já liguei a Satan. Vamos embora. Está na hora de dar a volta ao mundo metaleiro. É verdade. Devíamos ter aqui um separador. Um globo, não era? Um separador com... Que era tipo aqueles separadores que era tipo o globo e a gente num avião, só as nossas carinhas no avião, estás a ver? A voar. Se a gente soubesse alguma coisa de edição de vídeo, a gente até fazia isso. Como a gente não sabe, vocês imaginem. Mas a Satan está no ar. O Serviço Aéreo de Transportes Açorianos Metaleiros já levantou o voo. Exatamente. Já levantou. E vamos levantar uma viagem um pouco longa. Para outro continente, não é? Vamos para outro continente. Vamos para a Ásia. Vocês já tinham saudades de certeza dos nossos episódios de metal pelo mundo. E desta vez saímos já tivemos na Europa, já tivemos na América do Sul e vamos para a Ásia. Vamos para a Ásia e vamos ver se conseguimos aterrar, porque aquilo tem muita ilha e não sabemos. Mas a gente vai tentar pelo menos a via em Tóquio. Pum! Vamos para o Japão. Konnichiwa, meus amigos. Konnichiwa! No Japão. Senjutsu. Senjutsu. É verdade. Como arigato. É isso. Como arigato, Mr. Roboto. Vamos falar. Aterramos no Japão, não é? Vamos falar da importância do metal lá. Vamos falar das bandas mais conhecidas, daquelas que a gente conhece, dos artistas, de tudo um pouco da cultura japonesa. Mochila às costas, não é? E vamos embora por aí fora. Comboio bala, que é mais rápido. E percorrer aquilo tudo. Já tínhamos ido à Suécia, como eu não disse, e ao Brasil, mas agora não vamos nem à praia nem a Bissau. Vamos à terra do sol nascente. Mas continuaremos conquistadores. Uma pequena private joke açoriana. Não, vamos ao Japão. Pronto, acabamos de perder os nossos ouvintes de São Miguel. Mas Japão, queria dizer Japão. É isso, pessoal. Japão. Metal no Japão, não é? O que é? Metal no Japão. Há bastante. Verdade. Mas é mesmo a cultura japonesa em todo o lado, não? Tipo, não é só a gente. Eu acho que é daquelas culturas que conseguiu-se expandir com poucas mesmo. Tipo, a gente tem nos videojogos, tipo, na comida, sushi, sashimi, filmes também. Claro, no AMP. Aliás, não é por alguma razão que um dos nossos episódios se chama Episódio Fusão. Inspirado nessa série do Akira Toriyama. Ok. Dragon Ball.
portanto, temos também o Super Mario, outro grande jogo que a gente jogava na Nintendo, também japonês. Sonic? O Sonic também é japonês, não é? O Sonic também é japonês, não é? Também o Tsubasa. O Tsubasa. Tsubasa. Remate gêmeo. O Tsubasa, aquele jogador que... Era o Tsubasa e o... Espera aí, Zé, a gente já tem 30 e tal anos, se calhar a gente tem que explicar à pessoa mais nova que esteja a ouvir. O Tsubasa é hoje em dia o Oliver Benji. Oliver Benji, é isso. É. Tradução. Mas veio de Espanha até essa tradução, parece-me. Pois é, que veio em espanhol. O nosso era o Tsubasa. A gente via aquilo em japonês com legendas. Michael, não, Mike. Como é que era o nome do outro? O guarda-redes vestido de amarelo. Epá, já não me lembro. Tu tinhas Mas dois. Tu tinhas o guarda-redes de boné, que era o bonzinho, e depois tinhas o mau, que era o que não tinha mangas. Exatamente, esse também era fixe. Mas o gajo era grande guarda-redes, pá. Pois era. Mas há um belo jogo em que o Tsubasa dá-lhe um grandíssimo remate em que o gajo apanha a bola e a bola leva tanta força que ele vai arrastar e entra dentro da baliza. E isso durou durante 7 episódios. Exatamente. Nos outros 7 episódios antes, o Tsubasa estava a correr desde a sua área até a área adversária. No mundo redondo. Era muito fácil. Mas é que é mesmo. Mas são estas coisas. E eles corriam com os cotovelos para fora. Eles corriam assim. Era interessante. Lindo. Mas é a cultura japonesa. E está em todo lado, mesmo karaté, artes marciais, não é? Livros. Ei, os relógios Casio. Os relógios Casio, imagina. Não, estás a ver? Montes de coisas. A cultura japonesa difundiu-se no mundo de uma Nissan, forma. Toyota. Está tudo. Está todo lado. E no AMP e no metal. Mesmo em termos de música. No metal e fora. Em termos de música, até há milhões de fãs de música japonesa. Este mais o J-pop, ou K-pop. K-pop, quer dizer, K-pop é da Coreia, mas J-pop é Japão. Um é japonês, outro é coreano. Agora parecia o Paulo Bento. Um pé é futebol, mal handball. Paulo Bento que esteve na Coreia. Olha, já ver. Mas no caso do metal é um nicho um bocadinho mais pequeno. Pelo menos, acho que para aqueles que conhecem os grandes artistas de metal de lá, não é? Mas é para isso que o AMP serve. É verdade, eles têm uma grande cultura metaleira. Olha, já agora, tu como sportinguista esqueceste do médio do Morita. Mas... Leva este episódio, o Morita. Então está. Ok, falando de coisas sérias, a cultura metaleira no Japão é bastante. Apesar de eles não terem grande facilidade em passar cá para fora as suas bandas, se calhar em grande parte porque muitas delas cantam em japonês, e as que cantam em inglês às vezes parece que estão a cantar em japonês, se um gajo não presta atenção. Por acaso eles têm a pronúncia deles é muito complicada de falar em inglês, eles enrolam, mas a gente já vai falar disso. Mas o que é que eu queria dizer? Era que via-se muito e agora infelizmente como já não há tanto o CD, não é? Mas na altura em que a gente quando ia sacar álbuns à net, quando ia ver alguém sacar álbuns à net, porque a gente não fazia, a gente tentava tirar sempre a edição japonesa, porque tinha sempre uma ou duas Japanese bonus tracks. Porque eles faziam sempre essas edições lá. Era tipo, faziam a edição. Devia ser mais barato. E depois exatamente. Que devia ser mais barato, talvez. Os Savatage, por exemplo, têm um Live in Japan em 1994. Foi assim que eu aprendi a dizer muito obrigado, que é como arigato. Como arigato. Já vamos falar. O AMP é tipo... Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão. Exatamente. E trouxeram de lá a espingarda. Não. E o chá. Os portugueses é que levaram a espingarda. Não. Levaram a espingarda. Não, os portugueses só... querem se matar. Está aqui, olha,
pólvora, uma espingarda. Para que é que vocês chegaram lá e viram os monges a lutar karate e eles disseram: pera, não é preciso tanto tempo para matar uma pessoa, olha aqui. Aqui, Pum! Pessoal, esta pronto. lista não é exaustiva, nem pretende ser. Eu gosto sempre de dar esta informação para o pessoal não ficar, não falaram no conchinchim tom tom tchau. Exatamente. A gente dá logo esta informação aqui. Portanto, está na hora. Manda aí. Está na hora. Isto a gente vai atrendo aqui umas. O que é que a gente pode começar? Olha, se calhar a banda que está mais em voga fora do Japão ultimamente. Isto é assim. Se calhar aquela banda que para aquele metaleiro mais puro nem sequer pode ver, mas eles têm conseguido. Eu estou a falar das Baby Metal. Baby Metal. É logo. Papaya. Papaya. Elas têm músicas em inglês e músicas em japonês. Reparem que isto é uma temática que o Nuno está muito em cima. Baby. Exatamente. O Zé neste momento já não está tanto. Já passei um bocadinho. Se bem que o meu não é bem baby metal ainda. Espero que um dia seja, mas se não for, não vem mal ao mundo por causa disso. Mas pronto, as baby metal ultimamente andaram um bocadinho em voga porque tiveram em palco com o grande Rob Halford. Cantaram o Painkiller e o Breaking the Law com ele. Foi muito interessante. A banda. O Rob Halford até disse que elas eram o futuro do metal. Basta. Pode ser. Realmente, se tu olhares para um espetáculo delas, não sei. Eu vou tentar sempre ouvir coisas mais. Mas é possível. Elas dão um espetáculo muito, muito engraçado. Basicamente, o conceito, pelo que eu percebia, eles têm é quase como se fossem 3 mulheres a solo, entre aspas, com uma banda por trás. Eles têm a banda por trás a tocar e estão elas ali à frente, porque aquilo é um bocadinho. É considerado fusão entre heavy metal e J-pop. E pronto, basicamente são 3 vocalistas, em que uma canta e as outras 2 estão para lá a fazer dancinhas. Ou seja, basicamente estamos a ver. Basicamente, se a gente tiver. Acho que a gente pode, por exemplo, ter o som, ter uma música das Spice Girls e pensamos que é as Spice Girls a dançar em 1990. Mas há uma distinção mesmo. Aquilo que eles estão a tocar, pesadão, com grandes riffs porreiros, e aquilo que elas estão a cantar, ali, Mas elas mostram que o metal é dançável. É verdade? Não, e pronto, a gente estava a falar. O Nuno estava a falar que é uma junção entre metal e J-pop. E elas realmente inventaram um estilo de metal único lá no Japão, quer dizer, para o mundo, que é este kawaii metal. Acho que é assim que se pronuncia, kawaii metal. E o que é que significa kawaii em japonês? Significa cute. Cute metal. Metal adorável. So cute. É por isso que elas se chamam baby. É verdade. Mas, a sério, isto é tipo heavy metal com J-pop, ou seja, aquele estilo, o cute é a maneira delas se apresentarem, é aquele tipo aquele tipo cosplay, a maneira como elas estão vestidas, tipo com as roupas, parece videojogos. Exatamente. E a gente vai ver aqui várias bandas que eles interpretam muito isso, não é? Mas acho que isso também faz um bocadinho parte da cultura deles, não é? Que é aquela coisa do anime, dos jogos, eles tentam ser. Tu tens aqui há aqui várias bandas que tu olhas para eles e eles parecem bonecos do Final Fantasy. É isso mesmo. Mas pronto, olha. Estas Love Bites não estão porreiras. É como as Baby Metal. As Baby mas também há outras. Mas por acaso não neste. Não, por acaso essas. Bem, também se vestem de uma forma diferente, mas não neste estilo. Este estilo é mesmo. Cosplay. As Baby Metal mas olha, em termos de música, de som, muito fixe. Muito fixe. Tocam.
É tudo, Pá, é tudo a ver som, muito. o som pode não agradar a todos, nem o visual delas também, não é? Especialmente aos puristas do metal, mas que elas têm muito valor naquilo que fazem e quem as patrocina e quem as ajuda, isso tem, porque elas conseguiram É isso. levar o metal para pessoas que nunca ouviram metal, de certeza absoluta. Tipo, aquele som que está ali por trás, há pessoas que se calhar nunca teriam ouvido se não fossem elas. Pá, eu acho que dá valor a isso. Sim, Não, eu e elas acho, e têm uma elas música têm. espetacular para comer frutos da época. Que Qual é o Gimme Chocolate? Não. não, O o papaya, papaya. papaya. Espetáculo. São músicas que ficam na cabeça. Realmente, eu gostava de assistir a um concerto delas. Por acaso. Nenhuma, pronto, é que eu digo, elas só cantam, né? Mas é um concerto espetacular, dá um grande espetáculo. Tem muitos fãs, milhões de fãs dentro do metal. Aliás, eu até diria que elas têm mais fãs fora do pessoal do metal do que dentro, não é? Mas isso não interessa muito. Aquilo que elas fazem tem qualidade. Tem 4 álbuns lançados, fazem digressões pelo mundo todo, fazem digressões com o Sabaton, fazem digressões, cantaram com o Rob Alpha, como o Nuno estava a dizer. É espetáculo. Acho que é. Temos que aprender Baby japonês metal. no futuro. Temos que aprender japonês no futuro, porque se Temos. isto é o metal do futuro, temos que aprender. Uma coisa É que eu vi isso. foi que elas vão fazer uma digressão também agora com uma banda, também diz muito a quem gosta de desenhos animados, não é? Que é os Dead Clock, que é uma banda daquela série de animação, os Metalocalypse. Metalocalypse. Eu nunca engano sempre neste nome. Isso, Pronto, é isso é aquela série. aquela que tu desde os primeiros episódios que te enganas, não é? Que não é, Ok. mas vão fazer uma digressão, que eles criaram uma banda fora da série e elas vão fazer uma digressão com eles, uma digressão mundial. Portanto, Ok. correiraço. Espetáculo. Baby metal. Baby metal. As baby metal que têm uma cena engraçada porque elas, o Zé que sabe vai contar a história, elas não fazem bem os cornos da maneira que o pessoal É faz verdade. habitualmente no metal. Exatamente. Elas- Eles fazem. Normalmente a gente faz os cornos do metal, não é? Assim, pronto, não é? É aquela que o Ron e James Dio nos ensinou, a forma certa. Só que elas, ao que parece, quando decidiram criar esta banda de heavy metal, elas não percebiam bem o que era heavy metal. Então tiveram aulas do que era heavy metal. E a professora de dança e de heavy metal delas mostrou-lhes clipes de pessoal a fazer isto. Só que a maneira como elas estavam a fazer, como elas fizeram a primeira vez, fizeram tipo assim. E para elas, isto que elas estavam a ver não era o sinal dos cornos do diabo, era um sinal de uma raposa. E é isso, é o sinal delas. Elas, quando fazem isso, é a raposa. Deve significar alguma coisa na cultura japonesa, eu não sei, né? Mas pronto, está explicado. É isso. É isso, é a raposa. É a raposa. As baby raposas. Deve ser uma raposa bebê, de certeza. Pois, claro, Baby Fox. E O que é que temos? Mais. vai Vou outra. lançar uma. Olha, vou lançar uma que. Não, falar aqui uma coisa que não é artista nem nada, não é? Vou falar aqui. Primeiro, antes de ir a. Já falámos nas Baby Metal, mas antes de eu ir a artistas japoneses, vou falar antes de um templo. Um templo. Uma arena. O Nippon Budokan. Né? Budokan. verdade. Mais comumente, mais comum, chamado Comumente, está certo. comumente, Está não é? certo. Comumente, a sala de espetáculos Budokan. Então, quem ouve metal, ouve este nome, sabe que tem de se falar nisto quando a gente fala no Japão, não é? A quantidade de bandas que toca lá no Budokan e faz um live at Budokan é incrível. É verdade. Ozzy, live at Budokan. Mais Deep Purple, Made in Japan. Judas Priest, Rise in the East e o Unleashed in the East, Budokan. Dream Theater, Budokan. Savatage, não estava a dizer há pouco, não era? Mas também Não sei se foi no Budokan, mas também é Live in foi lá Japan. perto. Foi ao pé. Ou seja, montes deles gravam lá. E até, olha, este último concerto dos Megadeth, em que se juntaram com o Marty Friedman, Budokan. Ou seja, é uma sala icónica. Quando nós vemos live a Budokan, já sabemos que vem ali material espetacular. Aquilo é uma arena. É o meu arena deles. É o meu arena. Mas acho que aquilo foi criado para artes marciais.
Era uma arena para artes Ok. marciais, não é? Só que depois, pronto, é mais conhecida, pelo menos para o mundo ocidental, como uma sala de espetáculos ao vivo. E toda a gente vai lá. Aquilo só leva 14 mil pessoas. Ou seja, não é aquilo, tipo, não é assim muito grande. Para uma banda grande de metal, aquilo não é nada. Uhum. Referir que a Mas- primeira banda que tocou ao vivo lá, e esta fui ver, foram os Beatles. E os Beatles é que abriram a porta do Budokan para as bandas. E a partir daí, Sim, senhor. milhares de artistas tocaram lá. Mas qual é que é mesmo? Porquê é que será esta razão de tocarem num live a Budokan? Porque é uma sala com 14 mil pessoas em Tóquio. Deve ter um ambiente muito bom, deve ter... É isso, é o que eu acho mesmo. É mesmo. Para já acho que é o legado que a sala agora tem, não é? As grandes bandas que por lá passaram. Isso tem influência, não é? Tipo, tocar no Madison Square Garden ou tocar no Bataclan, se calhar também. Em França Sim. são locais. Ou no Olympia, onde o Tony Carreira toca... Qual é que é o nosso? Pronto, não é o Arena, né? Tem. É. Portanto, Altice. Altice. Estamos mesmo. A gente está a se entregar mesmo. Estamos mesmo a... Ainda estamos meia hora, não? Ainda bem que não dissemos pavilhão Atlântico. Ainda era mais Meu para Deus. trás. Mas o tamanho da sala tem influência e depois é os fãs lá. A maneira como eles vivem. De certeza que isso também, para um concerto ao vivo, o que é que tu queres? Queres o máximo tipo de energia possível, não é? E eu acho que eles transmitem aquilo e o pessoal gosta de gravar lá também por isso, não é? É E verdade. depois é a cena de ser exótico, é gravado em Tóquio, é gravado no Japão, na terra do sol nascente. Acho que tem tudo É isso. influência e se lançarem lá no... Por acaso era um dos países que eu adorava visitar. Japão, ficar lá bastante. Também gostava. Mais. Então, o que é que temos mais? avancei. Ias lançar uma antes de... Ia lançar uma. Vou lançar aqui uma que é os X-Japan. É talvez a mais conhecida fora do Japão. É uma das bandas lendárias de metal japonesas. Speed metal. Speed metal rápido, também é melódico, não é? Eu nunca sei bem definir, só sei definir algumas bandas realmente qual é que é o estilo, mas uma grande banda. Tem um dos guitarristas mais famosos do Japão, ou tinha, que era o Hide, ou Hide, isto agora a pronúncia, Hidetomo Matsumoto, né? É lá. Estive a treinar isto, infelizmente já faleceu, mas era porreiro. O seu nome de guerra não tinha nada a ver com o nome dele, era Pink Spider, porque devido ao seu cabelo enorme e cor-de-rosa, engraçado, não é? O Hide é acreditado pelo seu movimento Visual Kei, ou VK, que é quando eles pintavam o cabelo de vermelho, de azul, não sei o que é este cabelo. Eles basicamente eram o glam metal. É o glam metal ocidental, não é? Oriental. Ocidental. Assim. Oriental. Exato, eles são o glam metal, exatamente, é isso mesmo. E depois, também foi um dos que, como rock, como um artista de rock, também conheceu suicídio, tipo Kurt Cobain, não é? Ou assim, ou Chester Bennington, mas deixou um legado de fãs. E estes, os X-Japan, têm músicas com solos poderosíssimos, mesmo muito bons. Tenho tentado ouvir esta banda, tipo non-stop, e é espetacular. Silent, Jealously, Sadistic Desire, Art of Life também. Espetacular. Tem umas baladas também muito fixe. Tem baladas também. Tem uma balada agora que eu ouvi que parecia-me, chama-se Endless Rain, e parecia, por acaso, não é só por ter Rain no nome, mas parecia November Rain, porque começa com o piano, aquela voz mais suave, tipo do Axl, assim, não é? E depois entra a tocar a guitarra espetacular. Muito fixe. Ok. Os X-Japan, que originaram, foram um bocadinho a origem desse como é que é? VK, Visual Kei. Visual Kei. E muitas bandas os seguiram, e assim, quem olha para eles são um bocadinho as bandas de glam metal dos anos 80 na América, mas enquanto que na América era mais a permanente, eles ali
levantavam Eles muito a faziam cadeira. mesmo, era mesmo a Son Goku em Super É, Cat 3 mesmo. Que era exatamente, mesmo era assim, mesmo. enorme. Aquilo era de. Mas pronto, e pronto, e os X Japan foram das bandas que mais conseguiram sair Ainda do. são, Ainda não é? são, Mas não é? já não estão, já não, se calhar já não têm a pujança que tinham. Eles não têm muitos álbuns. Os X Japan têm 5 álbuns. Ou seja, não são muito álbuns. Isto é uma boa banda mesmo para se fazer um mergulho de cabeça na discografia deles. Pode ser um mergulho de cabeça em apneia. Dá para ver toda a discografia e realmente tem músicas muito, muito porreiras. Epá, É assim. são porreiras. Tem músicas com piano, tem músicas baladas, tem músicas com solos rápidos, solos mais lentos. Sim, porque Temos os japoneses andam muito mais virados para o heavy metal tradicional, para o power metal, para aquele heavy metal mais melódico do que propriamente aqueles estilos de metal mais pesados. Sim. Os blacks, os deaths. Sim. Se calhar tanto mais pela personalidade deles. Sim. São grandes estes X Japan tem não é só o Hide, também tem o Toshi, que é o vocalista, e o Yoshiki, que eu tenho marcado. O Yoshiki é o baterista, mas é mais que um baterista, é um compositor, toca piano, toca tudo na banda. Eles atualmente voltaram a reunir-se. Eles tiveram ali um hiato qualquer e voltaram a reunir-se. Mas o Yoshiki é realmente tipo um dos maiores de lá, do Japão, artistas de metal do Japão. Ele foi convidado, estava a ver que ele foi convidado para tocar no aniversário da coroação do Imperador. Tipo, espetáculo. O que é uma coisa impressionante. E que o gajo já fez composições para filmes que nós conhecemos, tipo o Sol, tipo a última versão do Rei Leão. O gajo tipo, faz imensas coisas. É impressionante, não é? Como é que um artista japonês que esteve no Jax Japan consegue ter influência em muitas coisas. E é a prova que o pessoal tem muita mania que o pessoal do metal é só barulho e não sabe tocar. Isto é a prova que é exatamente o contrário. Impressionante. X Japan. X Japan. Feito. Epá, outra banda que é impressionante é uma banda completamente feminina. E já tinha dado a dica há bocadinho. Acho que é verdade. Já falei desta banda algumas vezes aqui no podcast. E epá, eu estou a falar das Love Bites. As Love Bites. Love Bites, Love Bleeds. As Love Bites é cada vez mais. É uma das bandas que eu ouço cada vez mais. Elas tocam um power metal espetacular. Elas supostamente a ideia delas desde o início era uma fusão entre o power metal e o heavy metal de clássico. Ou seja, e então o que é que elas conseguiram, na minha opinião, elas têm um heavy metal não, um power metal que tem sentido falta naquelas bandas europeias. Sempre, e isso não é? Aquelas que eu sabia sempre. Exatamente, por exemplo, vamos a gente, elas fazem lembrar um bocadinho o Halloween no Walls of Jericho, logo ali no início, que era aquele power metal muito pesado, mas muito mais refinado. E porque eu acho que o power metal europeu está-se a tornar cada vez mais melódico, e elas conseguem dar um som mais pesado à coisa. As duas guitarristas tocam para caraças. Elas fazem... O Nuno é que me passou esta banda já há não sei quanto tempo, e só as guitarristas espetacular. Elas tocam muito bem. Os duelos de guitarra que elas fazem, a harmonia. É verdade. Quase todas as músicas têm solos gêmeos, os duelos de guitarras que tu estás a dizer, os riffs, a bateria ali sempre certinha. É uma coisa que me impressiona. Eu ainda outro dia estava a ver elas têm 2 ou 3 concertos ao vivo no YouTube, e eu acho que vocês deviam ver, porque é mesmo muito fixe. E elas levam quase, por exemplo, outro dia estava a ver que acho que eram 2 horas e pouco. E a baterista leva-lhe a via é que quase não há encore, não há nada. Leva-lhe a via na bateria, porque elas têm as músicas quase todas sempre ali
pedal duplo e com muita velocidade, e elas aguentam ali um concerto espetacular. Isto é outra banda que não foi criada há muito tempo. As Love Bites são 2017. Tem poucos álbuns ainda, portanto, mais um mergulho em apneia. Vale a pena. Mas estas viciam. Pelo menos para quem gosta mesmo de power metal. Sim. É uma banda muito porreira. Esta mistura entre power metal e mais metal mais clássico, assim. Iron Maiden não, mas Judas Priest, Iron Maiden, pronto, algumas coisas ali parecências podemos ver, por exemplo, nos duelos de guitarra, nos solos juntos. As músicas estão em inglês, o que é excelente para nós, conseguimos perceber. Exatamente. Às vezes visualmente um bocadinho... também são muito interessantes visualmente. Não às vezes... no estilo das Baby Metal, a verdade. Aliás, as Love Bites... Não, estas são uma banda tradicional de heavy metal ao ocidente, por assim dizer. E é mesmo isso, elas criaram, foram buscar as influências europeias, não, pronto, ocidentais, para o heavy metal de lá. Porque elas todas têm uma cultura, tu percebes que cada elemento da banda tem uma cultura musical enorme. Eu ainda outro dia falei aqui nas notícias que a Miyako, que é uma das guitarristas, também ia lançar um álbum em piano, com músicas de metal em piano. A vocalista, percebes que tem uma cultura, teve aulas de canto toda a vida, de certeza absoluta, porque ela canta muito bem. Tinha a baixista, que era uma das fundadoras, que já saiu em 2021, tinha um estilo do caraças em palco. Porque ela pegava mesmo no baixo, havia a heavy metal mesmo, o baixo assim, tipo cá em baixo. Steve Harris quase, não era? Eu acho que era. Mais ou menos a Steve Harris, um bocadinho a Jason Newsted também, havia mais o baixo aqui mais apoiado na coxa, sabes? Era muito fixe. Mas elas tocam muito, eu gosto muito. E o que é que eu queria dizer isso? Elas também têm muita influência da Halloween. E pronto, epá, é daquelas bandas que eu recomendo a 100%. Eu estava a dizer isso há bocadinho. Às vezes a pronúncia deles não permite aquele inglês muito fluido. A gente às vezes tem que abrir bem os ouvidos, mas a música em si acho que compensa todo o resto. Eu, por acaso, acho muita graça porque elas dizem sempre no início: We're Love Bites and we play heavy metal. Só que a gente só ouve: We're Love Bites and we play heavy metal. Porque aquilo come muito ali as palavras. Mas epá, gosto muito. Muito porreiro estas Love Bites. Bites podia, como estava a dizer, podia ser uma. Podia ser. Vemos aqui agora. As Love Bites podia ser uma banda ser tipo uma banda inspirada na música dos Left Leppard. Exatamente. Mas ou a Love Bites do. Não, eu já sei a história, é isto que eu queria. O nome da banda foi inspirada na música Love Bites So Do I, do Geostorm. Ok. E pronto, e as Love Bites são uma bela banda, sim senhor. Uma banda que vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir, pá. É uma banda que... Gosto muito. Uma banda que não... É daquelas que tu não tens que ouvir... É um sítio para ouvir bom, é no carro, não é? Este tipo de bandas... Curto ouvir. Eu no trabalho, por acaso, é uma banda que eu ouço bastante no trabalho. Não sei porquê. Naqueles dias que um gajo está mais havia precisado de lhe dar no trabalho, elas ajudam porque dão aquela pica necessária. Sabes onde é que não se podia ouvir esta banda também? Sabes onde é que não se podia ouvir? Numa casa de chá japonesa. Isso não se podia ouvir. Acho que não. Tem que ser um ambiente mais soft. Mas por falar nisso em casa de chá, era uma curiosidade aqui para os nossos amigos sobre o Japão. Todos sabemos que Portugal levou as armas, mas também trouxe o chá, como é verdade. Disse. Apesar do chá ser mais um costume chinês do que japonês. Foi da China para o Japão, mas os portugueses depois trouxeram para cá. E eu li uma coisa interessante, que era,
toda a gente sabe que Inglaterra é costume beber chá, não é? O chamado chá das 5. E por acaso quando eu estava lá não bebia muito chá. E com leite não bebia, de certeza. Mas pronto, o chá tea em inglês. A lenda diz que houve uma portuguesa que casou com um rei de Inglaterra. Era Catarina de Bragança. E Catarina de Bragança tornou-se uma rainha consorte, não é? Como é que se chama hoje em dia? O que é que ela bebia em Portugal? Chá, claro, não é? E o que é que ela levou para a Inglaterra? Chá. Mandava vir carregamentos de chá em caixas. Mas as caixas que iam para a Inglaterra, mais propriamente, eram caixas de ervas aromáticas, não é? Como é que se faz o chá? Com camomila, com jasmim, sei lá. Não é? Ervas aromáticas. E o que é que estava escrito nas caixas? Transporte de ervas aromáticas. TEA. Tea. Aí está, pessoal. Se é verdade ou mentira, não sabemos. Isto é o que a internet diz, mas está aqui uma curiosidade para vocês. É verdade. Transporte de ervas aromáticas. Engraçado, não é? É verdade. Por acaso já tinha visto exatamente isso que acabaste de contar e é muito interessante. Se não gostaram nada deste episódio, pelo menos esta parte aqui já é verdade. E mostra que os portugueses... essa rainha foi uma excelente vendedora, porque ela disse, olha, começa a mandar... Do mundo para o mundo. Exatamente. Do Japão para o mundo. Aí está. O que é que temos mais aqui? Vou falar aqui de outra, não? Manda outra. Vou falar de outro. Vou falar de outro. Um artista que não é japonês, mas que vive no Japão há mais de 20 anos. Vou falar do Marty Friedman-san. Meus amigos, um dos mais virtuosos guitarristas de sempre da nossa geração, da geração heavy metaleira que acompanhamos, não é? Uhum. O que é que ele decidiu que queria viver no Japão? A ter terminado com os Megadeth, depois de ter feito aquela obra que não é nada prima, Risk, ele decidiu, estou farto disto, vou para o Japão. Vou arriscar isto. Vou arriscar o mundo ocidental e vou para o Oriente. E lá foi ele. Marty Friedman no Japão. E aconteceu? Participou numa série de programas de televisão de música rock que se chamavam Heavy Metal Sun. Eu li isto. Heavy Metal, claro, não é? Heavy Metal Sun. Juntou-se uma banda de J-pop lá. J-pop é tipo pop, né? É pop, mas com outros tipos de influências. Não é só pop como a gente está habituado, tipo Taylor Swift e por aí, não é? O pop japonês é diferente do nosso. Tem guitarras. Tem muitas mais coisas que o nosso pop não atinge. É que tem muita influência. Pop, hip-hop, música clássica, heavy metal também está no J-pop. Há muita influência de todos os géneros. Com as guitarras, com a forma de vestir. E o Marty Friedman disse, quero experimentar isto. E foi experimentar. E há um episódio deste programa dele, do Heavy Metal Sun, em que ele ia buscar alguns artistas deste lado, não é? Deste lado. Por exemplo, o Paul Gilbert, dos Mr. Big, ia para lá, falava com ele. E é engraçado que eles falavam os dois em japonês. É engraçado essa parte. Ou seja, ele começou a criar este estatuto na TV japonesa, começou a ser mais... Passou de virtuoso da guitarra para uma celebridade da televisão japonesa. E foi crescendo, começou a fazer carreira, começou a lançar mais álbuns a solo. Ele tem muitos álbuns, tem 2 ou 3 álbuns, que é o Tokyo Jukebox. Ele nos álbuns a solo já vi muitas entrevistas de Marty Friedman, ele a explicar que gosta de transmitir, tu quando fazes uma música instrumental, as pessoas interpretam da maneira que quiserem, não é? E é ele a tentar transmitir nos seus solos uma emoção. É muito engraçada a forma de Marty Friedman explicar isso. E agora, como eu estava a dizer no início, ele juntou-se com os Megadeth. Os Megadeth foram lá ao Japão, ao Budokan, e tocaram com o Marty Friedman. Foi tipo uma reunião. E é engraçado que ele parece mesmo fixe. O gajo a dizer... Ele parece o Kiko Loureiro e ele diz, tu és realmente espetacular, és de outro nível, os solos espetacular. E ele está a tocar músicas que tipo Tornado of Souls,
A gente, Symphony of Tem o Destruction, Soul. não é? Sim. O Tornado of Souls é que tem aquele famoso solve com uma stain sauce levante e dar-lhe um aperto de mão. Exatamente. Pá, eu vi os vídeos que os Megadeth depois lançaram dessa reunião e é muito fixe. É uma parte que o Marty Friedman, no final da reunião, em que eles trocam presentes e o Marty Friedman vai, tipo, mesmo estilo japonês, vai e apresenta-lhes uma caixinha de bolinhos. Os bolinhos, acho que é de uma região qualquer do Japão. E então eles estão todos a comer o bolinho. E o Mustaine assim, não quero. Não quero experimentar. tipo mesmo a Mustaine, tipo fora. Não, não posso comer açúcar. Dá-me cabo da garganta. Mas é engraçado que o Martin Friedman lá, e o Martin Friedman disse que os Megadeth são a cabeça de um homem, que é o Dave Mustaine. Conseguiu reunir sempre muitas pessoas, mas pronto, grandes artistas à volta daquilo que ele tinha idealizado de uma banda. Ou seja, é engraçado ver essa... tipo, ele não diz mal do Dave Mustaine, ele diz bem, admira o Dave Mustaine. Este sentido de admiração é muito engraçado. Okay. Muito, muito fixe. Sim. É uma cultura. Eu acho que a cultura japonesa realmente marca, e acho que marcou muito também o Marty Friedman, não é? Influencia toda a gente que vive, nós mesmo não vivendo lá. Mas a gente estava a dizer no início, a cultura deles. Eles têm muita coisa. Eles têm muita coisa, e agora abrindo aqui um parênteses, mas eles têm muita coisa que era muito bom que a nossa cultura ocidental tivesse. A história deles, e olha, viu-se por exemplo agora no último Mundial de Futebol. Eles acabavam o jogo, eles limpavam a bancada toda, que não ficava ali nada. Eles desde crianças, que as crianças é que limpam a escola, portanto aprendem que não queres limpar muito na SUS. Essas coisas assim, tudo são certos pormenores de educação que a gente infelizmente não tem na nossa educação. Nós tem, é verdade. Mas pronto, vamos. É muito interessante. Voltando aqui claro, os portugueses, a gente somos travados. Levamos as armas, levamos a religião também. Há um filme sobre isso, o Silêncio. Também é isso, que é da gente levar o cristianismo ou o catolicismo. O cristianismo. E depois eles depois expulsaram os portugueses, muito bem. As armas está no filme do Último Samurai. O Último Samurai do Tom Cruise. Lembras desse filme também? Muito fixe. A gente não sabia que eles sabiam karaté, portanto a gente fugiu para os barcos e pronto. Bem, vamos aos Versailles. Aos Versailles? Versailles. Agora pensei que estavas na Bélgica. Não, vamos. Os Versailles são uma banda um pouco estranha, mas eles, infelizmente para quem se preocupa muito com a parte de entender as letras, aqui eles cantam em japonês, mas eles tocam muito. Eles tocam um metal sinfónico, mas usam é um metal sinfónico e usa muitos elementos como violinos, pianos. É muito clássico, e aquilo anda tudo à volta de... Eles conseguiram montar uma espécie de uma peça de teatro dentro de um concerto, ou seja, eles criaram uma banda em que a temática da banda é a aristocracia francesa da Idade Média. Exatamente. Luís XIV. Exatamente. Julieta, como é que era? Maria Antoinette. E o Homem da Máscara de Ferro e o D'Artagnan. Mas pronto. Mas então, eles são... Eu tenho que ver isto, porque isto é tudo muito... Os membros são descendentes da Rosa, um clã de vampiros que enfrenta todos os estigmas de vampiros. Vivem para sempre, bebem sangue e são inexplicavelmente atraentes para humanos. Claro. É isso. E eles tocam... Eles usam uma máquina... Quase parecia a sinopse daquela série de livros Eclipse.
aquela que era do É mais ou menos isso. Crepúsculo. Crepúsculo. Pois, é Eclipse, Crepúsculo é a mesma coisa. E depois é assim. Eles usam umas roupas, tipo roupas da idade, aquela da aristocracia, aquelas que a gente vê nas gravuras e isso, aqueles com muito tecido, muitos balões, tipo a Dom João Napoleão V. Bonaparte. Não, mesmo. Estou a ir buscar todos Não, mesmo a Luís XIV e Luís depois, XIV mesmo, foi claro. depois o nosso Dom João V que piou e não sei o quê. Mas pronto. E eles usam isso. E eles usam uma maquilhagem pesadíssima. E eles tem uma coisa muito interessante, é que a banda, eu acho que eles são para aí 5 ou 6 e eles são todos homens, mas 2 deles, o Izaki e o Jasmine Yu, representam personagens femininas. E eu, se não tivesse visto isso, eu acreditava. Eu não acreditava, porque vocês se forem ver videoclipes do coisa, epá, vocês dizem, pá, tem aqui duas mulheres a tocar guitarra, mas não. Eles representam personagens femininas. É que quando a gente via o pessoal do glam metal e eles estavam vestidos é bem pior. A gente olhava é bem pior. É daqueles travestis bem mal. Não. O pessoal do glam metal nunca conseguiam chegar lá. Eles pintavam os olhos, mas deixavam crescer a barba, enquanto que estes não. São mulheres autênticas. Um deles até já morreu em 2009. O Jasmine Yu. Okay. Pronto. Mas é isso. Mas vale a pena ouvir, nem que seja só pelos riffs e pela qualidade musical deles, é muito boa. A parte das letras, pois, se vocês souberem japonês, ajuda bastante. Nós vamos aprender japonês. No prazo de 50, deixa eu ver que a gente está agora com 30, no prazo de 70 anos, a gente aprende japonês. Eu acho que sim. Vamos a isso. Já não tem tantas mais, já não tem quase nada. Vou falar aqui de mais uma, que são os Loudness, que é outra banda clássica e pronto, do mesmo nível do X-Japan. É uma banda que, se ouvirmos, não vemos qualquer diferença para o chamado glam metal, para o metal dos anos 80, não é? É uma banda que foi criada nos anos 80 e tem só 31 álbuns. Portanto, também esta banda não dá para dar um mergulho de cabeça em apneia. Vocês têm que tomar 2 garrafas de oxigênio. E mesmo assim, se calhar pode faltar um bocadinho de oxigênio. Não, mas é uma banda porreira. Também tive a ouvir uma banda porreira. Tem um guitarrista também muito virtuoso, o Akira Takasaki. Estes nomes lembram-me sempre a Tamagotchi, não sei o quê. lembro-me sempre o Nakata do futebol. Hidetoshi Nakata. Mas é uma banda. Ou o Liu Kang do Mortal Kombat. Olha, Mortal Kombat. Jogos sim. Cheio de técnica, riffs poderosos, tipo no Stain, por exemplo. É outra banda que, se não fosse o facto de ter sido criada no Japão, provavelmente era considerada de bandas ao nível do tipo Motley Crue ou assim, porque é o mesmo estilo de música, só que são eles até cantam em inglês, só que acho que é tipo o estigma na altura, se calhar, de ter sido criado no Japão. Os gajos só comem noodles aqui. Sempre não sabem. Assim, não sei, devia haver um estigma qualquer para os gajos não alcançarem tipo mais sucesso. Porque os gajos têm mesmo músicas muito porreiras e é uma grande banda. Os Loudness apontei aqui músicas como Crazy Nights, Like Heavy Chains, músicas porreiras. Vocês deem um mergulho com 2 garrafas de oxigênio nos Loudness e vão ver que tem músicas muito e a respirar devagarinho, porque 31 álbuns não é fácil. Olha, e os da Gazette? Da Gazette? Da Gazette. Eles são considerados o expoente do visual kei a partir do que os X-Japan criaram, não é? Okay. Eles são uma banda de speed, power metal, mas eles
tem, é uma mistura muito grande. Eu ouvi, não ouvi assim suficiente para poder ter uma opinião bem formada, porque eles conseguem tocar power metal, mas também conseguem ir buscar metalcore, new metal, e é um bocadinho uma mistura, um bocado de coisa. Mas a verdade é que eles têm uma qualidade musical muito boa, que é um bocadinho como tu estavas a dizer dos Waldness, não fica nada atrás de muitas bandas europeias e americanas que se calhar têm muito mais visibilidade. Porque eles conseguem usar muitos efeitos de eletrónica e tudo, mas pronto, soa bem até. Não desgostei, mas se calhar tem algumas. Preciso mais com mergulho. Precisa mais com mergulho, porque isto tem aqui partes que não são muito para mim, mas é verdade. A verdade é que eles têm solos de guitarra, é porreirinho. É uma para explorar um bocadinho melhor. Os da Gazeta, eles têm 9 álbuns, portanto dá para ir mais ou menos em apneia. Dá para ir mais ou menos. Ficar um bocadinho perto da tona da água. É que às vezes é isso. Há umas que têm muitos álbuns e há outras que têm tipo pouco. Bem, as Love Bites e assim, essas começaram há pouco tempo. Mas elas têm, mesmo assim, as Love Bites acho que têm 4, acho eu. Sim, acho que sim. É tipo um por ano, quase. Não? Sim, exatamente. Bem, estamos aqui a chegar ao fim da nossa listagem. Já chegaste ao fim? Eu já cheguei ao fim. Pronto, então vou falar aqui também. Eu tinha aqui marcado os Metal Lucifers, mas muito sinceramente não tive tempo de ouvir. Portanto, eu não conheço. Posso só dizer que eles têm clássicos contemporâneos onde o heavy metal batiza todos os títulos dos seus álbuns de estúdio. Portanto, é heavy metal. É para ir ouvir. Mas vou falar aqui, ainda antes da gente levantar, vou falar aqui não de um artista nem de um local, mas vou falar aqui de 2 fabricantes de guitarras japoneses muito famosos, muito conhecidos, né? Todos nós sabemos que a guitarra é uma arma de guerra para os guitarristas. Amamos, cuidamos e vamos para a guerra com elas, não é? É tipo as katanas dos samurais. E vou falar aqui destes 2 fabricantes japoneses de guitarra que são nada mais que a ESP e a Ibanez. É isso. Começar pela Ibanez. Para já o nome dá a ideia que é espanhola, ou assim, mas não é nada disso. Isso é só porque o luthier japonês que a criou, que eu apontei aqui, que é o Hoshinogaki, fazia guitarras ao estilo espanhol, tipo aquelas para tocar flamenco. Aquelas clássicas. E ele quis homenagear um dos maiores luthiers de guitarras espanholas, que foi Salvador Ibáñez. E aí criou a sua empresa, que era a Ibanez. Pronto, e foi com esse nome que ele abriu a sua companhia de produção de guitarras, a Ibanez, e começou humildemente, não é? Mas depois agora tornou-se um dos líderes mundiais no fabrico de guitarras, com milhões de guitarristas a utilizar. Só para referir alguns nomes: Steve Vai, Joe Satriani, Kiko Loureiro, Nita Strauss, Marty Friedman, claro. Se o Marty Friedman não utilizasse uma guitarra japonesa. Ou seja, deuses da guitarra. José Vieira? Não, José Vieira não. Não tens uma Ibanez? Jackson. Tu és Jackson. Mas tem um amplificador Ibanez. Porque eles também fazem. Eu sabia que tinhas qualquer coisa Ibanez. Mas é que é mesmo. E outra coisa, para além destes nomes todos que eu estou a dizer aqui, há um açoriano, que não sou eu, que esteve ligado a estas guitarras, que é Luís H. Betancourt. Isso mesmo, o guitarrista compositor dos Morbid Death já teve patrocínio da Ibanez, já esteve aqui a dar uma entrevista connosco e ele disse isso mesmo. Ele foi numa altura da sua vida patrocinado pela Ibanez, o que não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não é? Nada. Ibanez. Outra coisa que eu gosto da Ibanez é isto, é que é uma cena para toda a gente. Tipo, pode ser para os grandes, deuses da guitarra, como pode ser para nós. Tipo, o Ibanez aqui atrás é tipo a Sony, é tipo as cenas Sony. Toda a gente pode ter uma cena Sony em casa. E o pessoal tem cena, tipo, versões de 4.000 euros, versões de 100 euros. Toda a gente pode ter uma Ibanez. Guitarras assinatura aos montes, não é? Muito fixe. Outro fabricante que vou falar é da ESP, Electric Sound Products. Quem ouviu até aqui, se calhar, aposto que não sabia esta sigla, ESP.
O Explorer. Zé está para siglas. Transporte de ervas aromáticas E a Satam. E a Satam. Mas pronto, olha, SP, Explorer amadeirada, Explorer Snakebite, Explorer preta, Explorer branca. Estamos a falar, não é? James Hetfield, não é? É uma marca japonesa, criada por um japonês, mas também é sinónimo de James Hetfield. Ele não é o único que toca nestas guitarras, mas Lizzie Ale também. Kirk Hammett. Lizzie Ale por acaso não. Lizzie Ale é da Gibson. A Jack Explorer, por acaso a história é que a Gibson foi a Gibson que criou a Jack Explorer. E tem a ver com o James Hetfield. A Gibson criou a Jack Explorer. Ok. E então, a meio, antes de gravarem o Black Album, o Hetfield e o Kirk Hammett também era mais da Gibson, disseram que estamos fartos da Gibson, tipo, não se davam bem, e partiram para a SP. E o que é que o James Hetfield disse à SP? Disse: eu quero uma guitarra, eu quero uma Explorer, façam um Explorer. E os gajos fizeram um Explorer, e fizeram um Explorer igual ao da Gibson. O que é que a Gibson fez? Processou a SP, porque não podiam ter uma guitarra igual. Então, o que é que depois a SP fez? Fez uma ligeiras modificações. Em vez de ser aquele formato que todos nós conhecemos, é exatamente aquele formato, só que em vez de ser as pontas meias arredondadas, são pontas mais em bico. Foi esta a mudança. E toda a gente ficou feliz. E o beck, não é? E o beck da guitarra também? É um bocadinho. Sim, cá em cima. O headstock cá em cima. Portanto, é assim que se muda. Enquanto a Gibson tem aquele leque mais tipo não foi ao contrário, não? Sim. Não, este é o da DSP. Esse é o DSP. É ao contrário. Portanto, cliente satisfeito, sem processos em cima, e temos uma marca que é icónica, que tem uma versão um pouco mais para o comum dos mortais, que é a LTD, mas são duas marcas japonesas de guitarra que são sinónimos de heavy metal. Ibanez e ESP. E com isto... com isto eu acho que com esta aula de história eu acho que aterramos vamos levantar. Vamos levantar, que a gente não pode. A gente não tem passaporte para estar muito tempo no Japão. 24 horas no Japão. E também e depois dizem que havia da zona de Fukushima, que está meio complicado. Fukushima. Como é que é o Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, aquelas têm umas zonas meio complicadas. A gente sabe onde é o Japão. Osaka. E é isso, pessoal. É isso, pessoal. Está na hora de levantar voo. A gente esperemos que vocês tenham ficado a conhecer mais um bocadinho sobre a terra do Sol Nascente, não é? Das bandas... a terra do Sol Nascente. Nippon, por acaso também Nippon quer dizer Japão. Meu Deus. Em japonês? E Nippon, mas Nippon também quer dizer onde o Sol nasce. Mais uma curiosidade para vocês. No Jutsu, se conseguires virar o adversário de barriga para baixo, é um Ippon. As coisas que a gente sabe, pá, é impressionante. É isso. Portanto, pessoal, é isso. Só 24 horas a gente já sabe isto tudo. vocês têm bastante para ouvir aí de bandas japonesas e deem-nos a vossa opinião. Vocês já sabem que é só ir às redes sociais. Estamos principalmente no Instagram. O nosso Facebook está meio marado e a gente está com alguma dificuldade em entrar na página. Mas já vi que certas coisas vão para lá. Não sei bem como, mas algumas coisas vão para lá. Que é meio complicado. Mas comentem e digam da vossa justiça. Digam se a gente vos deu a conhecer coisas novas, se esqueceu de alguma assim muito importante. Tipo os Chan Chaya Hana Hola Okusai e pronto, comentem que a gente está cá para comentar para trás. É assim. E para a semana a gente vai tentar estar de volta e vai, se a gente conseguir, vai ser com um programa que pode ser muito ou pode não ser nada. E mais não digo.
Em mais não digo. Portanto, pessoal, até ao próximo episódio e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleiros.